Amém. Eu sou da amada igreja com a paz do Senhor. Eu peço aos irmãos que abram no Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1, versículo 1 ao 3. Mateus 1, versículo 1 ao 3. Eu agradeço à irmã Edna pelo convite, poder estar trazendo a palavra no último culto da CIB do ano de 2024. Também agradeço ao pastor pela confiança, pregar em qualquer culto, de um culto infantil a um culto da CIB, dos varões, culto de Santa Ceia, é um privilégio e é uma responsabilidade muito grande. Então, se eu estou aqui é pela permissão de Deus e eu sei que o Senhor vai falar conosco. Livro de Mateus 1, do 1 ao 3 diz: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá, e Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis aqui, meu Pai querido, a Tua palavra. Deus, nós já Te louvamos, Deus, nós já Te bendizemos, Senhor, e o Senhor já está aqui nesse lugar, Pai querido. Senhor, eu sei que o Senhor já está falando conosco nesse lugar, mas, Senhor, se ainda há mais alguma coisa que o Senhor precisa falar com alguém, Senhor, fala, Senhor. Senhor, que não seja eu, mas que seja o Teu Espírito a falar com os Teus filhos, com as Tuas filhas nessa noite. Fica conosco, é o que eu Te peço, no nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se sentar. Eu gosto muito de ler sobre as genealogias da Bíblia, porque quando nós lemos a genealogia da Bíblia, seja no Antigo ou no Novo Testamento, e no caso no Novo Testamento nós vamos ter principalmente a genealogia de Jesus, nós aprendemos muito com as pessoas daqui. E hoje, como um culto da CIB, eu não poderia deixar de falar, ou o Senhor não poderia deixar de trazer uma palavra acerca da vida de uma mulher chamada Tamar. Embora eu tenha lido aqui Mateus capítulo 1, a base dessa pregação também está em Gênesis capítulo 38. Vou confessar um negócio para os irmãos. Posso, Renato? Pastor, me desculpa, mas eu também assisto novela. Não é aquela... Olha, os irmãos vigia. Não é aquelas novelas que só o sangue de Jesus. Não, é novela da SBT, coisa tranquila. E eu vou contar para os irmãos uma coisa, olha... O livro de Gênesis, capítulo 38, ele é uma novela. Você vai ler ele, fica aí uma lição de casa, leia Gênesis, capítulo 38. Você vai ler ele do início ao fim. Você vai ver uma novela com início, meio, fim, com reviravolta, com final feliz, com um suspense. Leia Gênesis, capítulo 38. Fica com uma lição para casa. Mas aqui eu não posso deixar de relatar o que está lá em Gênesis. A história de Tamar, ela vai começar, ou ela vai se iniciar, a partir de um dos filhos de Judá. Judá é um dos filhos de Jacó, Jacó é o neto de Abraão. Judá, ele vai se interessar por uma mulher chamada Suá. Ele sai da sua terra, vai para uma outra terra e ele vai encontrar uma mulher chamada Suá. E ele se casa com essa mulher e ele vai ter 3 filhos: Onã e Selá. Você não precisa gravar o nome, depois você vai ler lá em Gênesis. E Judá, ele tem esses 3 filhos, uma família bonita, ele, a esposa, 3 filhos. E quando o filho mais velho cresce, está na hora de casar. E ele dá a esse filho como esposa uma mulher chamada Tamar. Essa Tamar que está aqui no livro de Mateus. Só que a Bíblia ela diz o seguinte, que ele praticava perversidades. O que, Ageu? Não sei. A Bíblia diz que ele praticava coisas más, coisas que não agradavam a Deus. Por causa disso, Deus ele matou aquele homem. Ele estava casado com Tamar. Talvez tivesse um bom tempo de casamento, mas ele não tinha dado filhos a Tamar. E por conta da maldade do coração daquele homem, Deus vai e mata ele.
Agora Tamar, ela estava casada, ela não tinha filhos, e agora ela está viúva. Só que os judeus, os antigos, eles tinham uma tradição, qual? Toda vez que um filho mais velho morresse e deixasse uma esposa, o irmão seguinte, ele seria dado àquela esposa como marido, para que depois que ele tivesse um filho, aquele filho ele não fosse considerado seu, mas do primeiro marido, do primogênito daquela esposa ou daquela família. E então Onã, ele vai ser entregue a Tamar como seu segundo marido. Só que a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 38, que Onã, embora estivesse casado, talvez fosse um homem fértil, ele não quis dar filhos para Tamar. Ele sabia que se ele tivesse algum filho com Tamar, o filho não seria dele, o filho iria suscitar o nome de Er. Então Onã, ele ficaria de escanteio. Onã foi um homem egoísta. O Senhor, quando instituiu o casamento, quem esteve no Hebron ouviu isso recorrentemente. Deus, ele colocou Adão e Eva, um homem e uma mulher, e ele disse: olha, crescei e multiplicai-vos. O que é multiplicar? É ter filho, descendência, filho, neto. Onã, ele quis quebrar a ordenança de Deus. Então veja só, o que Deus vai fazer com ele, Onã, ou Ageu? Deus, ele vai também matar Onã. Você já começa a perceber que Tamar, ela era uma mulher que teve um casamento que foi infeliz, porque o seu marido fazia coisas más e Deus o matou. Ela tem um segundo casamento, mas também um casamento infeliz, porque o marido dela não quis dar filhos para ela, desobedecendo a Deus, e Deus o matou. Tamar, ela está tendo uma vida infeliz, porque os maridos que ela teve eram homens que não estavam seguindo a palavra de Deus, eram homens que não estavam dando lugar ao Espírito Santo de Deus. E lembra que eu falei aqui que Judá, ele era casado com Suá? Ao mesmo tempo que Tamar era uma esposa infeliz nos casamentos, existia também uma mãe chamada Suá, que viu o primeiro filho morrer por ser perverso, e por ver o segundo filho morrer por não querer obedecer à ordem divina. Aqui nós vemos uma mulher de um casamento infeliz, porque os seus maridos estão em desobediência diante de Deus. Aqui nós vemos uma mãe também infeliz, porque vê os filhos em desobediência diante de Deus. Talvez você também se encontre na mesma situação que uma delas. Ah, Geu, eu não me encontro, mas talvez você tenha alguém aqui que se encontre. Talvez tenha alguém que vem para a igreja, mas em casa só essa pessoa e Deus sabe o que ela passa com o marido. Talvez você esteja na igreja, mas só você sabe o que você passa em casa com o seu filho, com a sua filha. Só que Deus, ele tem uma palavra para você nessa noite. Deus, ele não quer te ver infeliz. Jesus, ele disse: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Talvez você esteja agora nesse final de ano, nesse último culto da CIB, pensando: Senhor, até agora o meu marido não foi salvo, até agora o meu filho, a minha filha não foi salvo, não foi liberto, ou o meu neto não foi liberto. Mas o Senhor, ele diz nessa noite: olha, o tempo de Deus vai chegar na vida dele, mas enquanto esse tempo não chega, eu quero que você tranquilize o seu coração. Eu não quero te ver chorando, eu quero te ver sorrindo, eu quero te ver alegre na minha presença. Deus está dizendo nesse momento: olha, pode estar uma turbulência na tua casa, pode estar uma turbulência na sua família, Satanás pode estar ali atacando o teu lar, trazendo infelicidade, mas eu quero trazer alegria. Então nessa noite, alegre-se diante de Deus. Então, Judá, ele tinha 3 filhos, 2 já morreram. Só que tem o seguinte: o terceiro filho deles, Selá, ele ainda é pequeno, não sei qual idade ele tinha, a Bíblia não fala, mas ele não tinha a idade de casar. Também não sei qual era a idade de casar, os estudiosos vão saber, mas eu não sei.
E Judá, ele vai chegar assim para Tamar, Geísa: Tamar, os meus 2 filhos já morreram, mas eu tenho mais um. Você quer esperar ele para você se casar com ele? Tudo bem, Judá, parafraseando, irmãos. Então faz o seguinte: volta para casa do seu pai, aguarda lá, que quando Selá ele crescer, eu vou te dar ele como marido. Lembrando, um irmão, se morresse, o outro tinha que assumir a esposa. E Judá faz essa promessa a Tamar. Tamar vai para a casa do pai como viúva e lá ela guarda. Passa-se um tempo, Suá, ela morre. E Selá, o filho mais novo, o terceiro, que ainda estava vivo, ele cresce e chega à idade do casamento. Só que Judá, ele não lembra, ou pelo menos a Bíblia nos dá a entender que ele não lembra de chamar Tamar e dizer para ela: olha, o meu filho já cresceu, pode vir casar com ele. E num belo dia, Judá, ele resolve subir a um lugar para ver as suas ovelhas. E quando ele sobe até aquele lugar, as irmãs vão entender, sempre tem aquele vizinho que é a rádio, é o jornal da sua rua, do seu bairro. Qualquer coisa que você quiser saber, o preço que abaixou, o que aconteceu na madrugada do dia anterior, é só falar com fulano vai saber. Não precisa nem ligar jornal, pesquisar no celular, esquece, fulano é mais rápido que o Google. E alguém correu para a casa do pai de Tamar e falou: Tamar, sabe o que eu vi? Ela: que? Tu não sabe, fala. Eu vi o teu sogro indo aqui pertinho, olhar as ovelhas dele. Tamar, ela vai ouvir isso e ela vai ficar pensando: poxa, já passou o tempo daquele menino que antes não podia ser meu marido, poder casar comigo. Por que Judá ainda não veio me chamar, se ele veio aqui para um lugar tão perto? E Tamar, ela vai ter uma ideia que não foi muito boa. Qual vai ser a ideia dela? Ela pensa: já que Judá não quer me dar o filho dele como marido, então vai ter que ser com ele mesmo. Tamar, ela sai da casa dela, tira as vestes de viúva, coloca uma roupa colorida, que era a roupa da época, que era utilizada pelas prostitutas. Ela coloca um véu na sua face para não ser reconhecida. E ela faz isso muito bem, porque o povo depois vai dizer assim: você viu uma prostituta por aqui? O pessoal vai falar: nunca vi ninguém aqui não, está repreendido, sai para lá. E ela se disfarça. Judá olha para ela e ele não reconhece. O tempo passou tanto que ele nem lembra como era a face de Tamar. E aí, resumindo, ele acaba se prostituindo com Tamar. E Tamar engravida. Quando Tamar engravida, antes ela tinha pedido um penhor, ou seja, ela pediu um objeto que ficasse com ela para receber o pagamento. Tamar, ela engravida e as pessoas olham a sua barriga crescendo e elas vão falar com Judá: ô Judá, lembra lá da tua nora que tu deixou lá na casa do pai dela? E ele parece que por um momento a memória dele que tinha ido embora volta. Ele fala: o que foi? Ela está grávida. Nesse momento ele fica furioso. É o quê? Ela está grávida? Ela era viúva? Vai ter que morrer na fogueira? Só que quando ele manda trazerem a Tamar para fora, Tamar, ela vai fazer o seguinte: olha, leva esses objetos aqui para Judá e pergunta se ele reconhece isso aqui. Quando Judá olha, obviamente ele vai reconhecer e a cara dele vai lá no chão. E aí ele diz: mais justa foi essa mulher do que eu, porque eu lhe prometi e não fiz aquilo que eu tinha dito a ela que iria fazer, por isso aconteceu. Tá, Geu, mas o que isso tem a ver comigo? O que tem a ver é que Tamar, ela recebe a promessa de Judá. Qual promessa? Até agora ela só viu frustração na sua vida, ela só viu um casamento infeliz. Ela queria ser mãe, não pôde ser mãe porque nenhum dos seus esposos lhe tinha dado filhos. E quando Judá dá para ela a última esperança, qual? Você ainda vai ter um marido e com certeza esse marido vai te dar um filho. Tamar, ela fica esperançosa. Só que Judá, ele é homem.
Judá, ele é falho. Judá, não sei por qual motivo, esqueceu. Talvez estejam aqui presentes pessoas que também receberam a promessa de alguém, não concernente necessariamente à família, mas algo relacionado a alguma outra área da vida. Olha, eu vou te ajudar com isso. Olha, você está precisando de ajuda naquilo lá? Deixa que eu te ajudo. Pessoas que falaram com você, que falaram que ia estender a mão para você, mas num dado momento sumiram. Cadê fulano? Cadê ciclano? Não sei. O que Deus ele nos alerta aqui é que mesmo que alguém te prometa alguma coisa, a irmã Cláudia, ela falou aqui no testemunho dela daquele culto, ela disse que pessoas chegaram para ela e falaram, ó, eu vou te ajudar, e ajudou. Só que infelizmente, irmão Cláudia, não é com todo mundo que isso acontece, a senhora é privilegiada. Tem pessoas que recebem uma promessa, que vai receber uma ajuda, que vai receber alguma coisa, e ela fica esperando e nunca chega. O que Deus ele quer dizer para cada uma de nós aqui, e também para os irmãos, é que nós não podemos nos desesperar ao receber uma promessa e ela não se cumprir, e tomar atitudes precipitadas. Tamar, ela poderia ter, ao ouvir que Judá estava por perto, pensado assim, já que Judá está ali, eu vou até ele e vou perguntar por que ele ainda não me deu o filho dele como esposo. Só que irmã Ed, ela não pensa, ela vai na força do momento, ela está desesperada, ela quer ter uma família, ela quer ter um filho, e ela acaba tomando uma atitude errônea. Deus ele está te dando agora a oportunidade de você parar para pensar, de você parar para analisar aquilo que te falaram, aquilo que te prometeram, aquilo que te disseram. Porque uma coisa é certa, se for de Deus, vai acontecer. Porque a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Só que enquanto nada acontecer, espera em disciplina, aguarda o tempo do Senhor. Não tome atitudes fora daquilo que o Espírito Santo te direcionar. E para finalizar, embora Tamar tenha tomado uma atitude errônea, Deus ele é muito misericordioso. Os irmãos já devem ter ouvido falar que nós, o povo brasileiro, somos conhecidos como o povo do jeitinho. O povo do jeitinho brasileiro. Para tudo quer dar um jeito. Quebrou um negócio na pia, Laodiceia, arranja um durex aí. Dá um jeito lá. Ih, quebrou a porta. Pega um galão, encosta lá na porta para fechar. A gente dá um jeito. Só que com Deus não é assim. Deus ele tem que consertar os erros que a gente comete. Tem vezes que a gente impensadamente comete um erro, aí Deus olha lá de cima, é humano, é ser humano, é falho. Deixa eu dar um jeito aqui, o que eu posso fazer para tentar reverter isso aqui? E vai acontecer justamente isso com Tamar. Tamar, ela se prostitui com o sogro, mas desse ato impensado, Deus ele permite que ela engravide. Ela acaba tendo um sonho dela, que era ter filhos realizado, ela fica grávida. E para ser abençoada de vez, ela é grávida de 2 filhos logo. Só que na hora de dar a luz aos filhos, há um problema. Qual? Os bebês estão à forma que um quer sair, o outro não quer, e não vai, não coisa. Um coloca a mão para fora, a parteira amarra a mão, aí bota a mão para fora de novo, aí o outro vai, e Tamar tá nessa, Lucimar. Vou sair daqui ou não vou? Pode ser para já ou não vai? Eu não sei as irmãs, né? As irmãs que já tiveram filhos. Não sei se as irmãs já demoraram muito na hora do parto, ou não sei qual é o tempo, mas a média... Sabe a média, Geilson? O tempo que dá de parto? Sabe a média? Alguém já pesquisou isso? Então, vamos dizer que ela estava mais ou menos assim, nos dias na peleja. Só que ela não sabia se ela conseguiria sair viva. Enquanto um filho não queria sair, o outro estava lá tentando sair, ficou nesse vai, não vai. E Tamar agora está à beira da morte. Porque se os filhos não saírem, ela vai morrer. A ciência diz que o bebê, quando ele está no ventre, ele está num lugar muito cômodo. Mas ele precisa sair. Ali no ventre ele recebe o alimento direto do cordão umbilical.
mas ele tem que sair. Se aquele bebê quiser viver, se ele quiser deixar a mãe dele viver, ele tem que sair. Ele tem que largar essa mãe, largar essa barriga, para poder viver os dois. E Tamar está agora tendo esse problema. Só que para a glória de Deus, um dos bebês, mesmo que como um bebê, acaba rompendo de vez e sai. Foi o Pérez. E atrás o Zerá veio junto. Pérez, ele é a vontade de Deus sobre a vida de Tamar. Tamar não sabia se ela ia conseguir sair viva daquele parto, mas graças a um bebê que resolveu romper, como a Bíblia fala, ou em outras traduções, que resolveu fazer o seu caminho, ela finalmente tem vida. Pérez, ele representa a vontade de Deus, porque ele não só salvou o irmão que estava junto com ele na barriga, como também ele salvou a vida da mãe. E por conta desse ato, provavelmente desse ato, e também pelo fato de Judá decidir não mais ter filhos, porque depois que ele viu o erro que ele fez, ele decidiu, não vou ter mais filhos. Ele nunca mais conheceu Tamar. Deus, ele então pega Pérez, e como nós vimos aqui no livro de Mateus capítulo 1, Deus, ele faz de Pérez aquele que seria a descendência de Davi, de Jesus também. Então veja que, mesmo em meio a toda essa história de reviravoltas, Tamar, no final das contas, ela acaba entrando para a ancestralidade do rei Davi, e ela acaba entrando para a ancestralidade do Messias. A bênção que Deus concedeu a Tamar não salvou só Tamar, não salvou só Zerá. A bênção que Deus deu para Tamar salvou cada um de nós que está aqui, porque através de Pérez veio Davi, e através de Davi veio Jesus. E quando Jesus, ele habitou nessa terra, por 3 anos ele pregou o evangelho do reino, e até que num belo momento ele foi levado para a cruz do madeiro, e lá pendurado na cruz do madeiro, ele morreu pelos nossos pecados. A bênção que Deus deu a Tamar gerou a salvação da humanidade. Lembra que eu falei aqui? Às vezes a gente faz burradas, toma decisões precipitadas, e Deus, ele tem que reverter isso. Deus, ele foi tão poderoso em reverter a situação de Tamar, que ao invés de só abençoar a vida dela, ele resolveu abençoar cada um de nós que aqui se encontra. Tá, Ageu, mas e daí? E daí que Deus, ele está disposto a conceder uma bênção a você, minha irmã, a você, meu irmão. Só que a pergunta que eu te faço é: para que você quer uma bênção? Você quer uma bênção para poder anunciar e dizer: olha, Deus me deu. Para postar na internet e falar: olha, ganhei um carro. Olha, Deus abriu a porta. Olha, Deus fez isso. Ou você quer uma bênção para que vidas venham ver Jesus Cristo na sua vida? Porque Deus, quando ele olhou para Tamar, Renato, ele não viu uma mulher infeliz no casamento, embora ela fosse infeliz no casamento. Deus, ele não viu uma mulher preocupada, desesperada porque recebeu uma promessa e não se cumpriu. Deus, ele não viu uma mulher à beira da morte. Você quer saber o que Deus viu quando ele olhou para Tamar, diante de toda essa história? O tempo todo Deus olhou para Tamar e viu assim: essa mulher vai fazer parte do plano da minha salvação. Essa mulher vai ser o instrumento que eu vou usar para salvar a humanidade. Alguém só vê uma mulher desesperada, alguém só vê uma mulher infeliz. Eu vejo um instrumento capacitado para dar a luz ao plano de salvação. Deus, ele olha para cada um de nós e ele não vê os problemas que nós vemos. Ele não vê a preocupação que você tem. Ele não vê o desespero que você tem. Ele só vê o quanto você tem capacidade de ser o instrumento que ele quer usar para exaltar o nome dele. Nessa noite, Deus, ele quer te fazer refletir o seguinte:
aquilo que Ele pode te conceder, aquilo que Ele quer te conceder, vai ser somente para o seu prazer, para a bênção da sua família, ou para Deus abençoar outras vidas. Que você venha refletir nisso nessa noite, e que o nome do Senhor Jesus continue sendo glorificado nas nossas vidas, no nome de Jesus, amém. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre